Olá, boa noite. Consegue me ouvir? Consegue me ouvir? Boa noite. Boa noite. Estão me ouvindo bem? Sim. Tá. Só um minutinho que eu estou adicionando as pessoas que estão pedindo a solicitação aqui. De trabalho, salário de até 3 meses pode ser de 25%, 50% ou 70%. Se o trabalhador É aí que estou adicionando mais o pessoal aqui. Já vou começar. Se vocês verem que tem gente chamando, vocês me falem, por favor, porque eu vou estar agora com atenção, né, aqui no que eu vou estar falando. Então, vamos lá. Boa noite, para os que eu ainda não cumprimentei. Nós vamos prosseguir, né, onde nós paramos, falando agora na página 54, né, sobre a psicologia das instituições. Entender um pouco melhor, mais, vamos colocar assim, técnica, né, o que é esse trabalho do psicólogo institucional, que não é algo fácil da gente compreender, se confunde a princípio, né, com outras áreas da psicologia, né, que trabalham na instituição, como o RH, como a organizacional, mas que aos pouquinhos a gente vai delimitando, né, as diferenças. E acho que hoje é uma aula que permite a gente avançar bastante nessa compreensão. Então, vamos lá. O conceito de psicologia das instituições. Por psicologia das instituições, se entende o estudo dos fatores psicológicos que se acham em jogo na instituição. Né? O que são esses fatores psicológicos? Primeiro ponto que a gente tem que entender é que a instituição é feita por pessoas. Né? Nós não estamos falando aqui da instituição enquanto regras, nós não estamos falando da instituição enquanto procedimentos, né? Enquanto rotina, não é isso. Nós estamos, embora tudo isso faça também parte da instituição, mas nós estamos falando do resultado dessa relação das pessoas entre si também, mas em relação à instituição, né? Que tipo de sujeito, como é que eu posso colocar? Tipo de sujeito esse é feio, mas que personalidade é essa, né, desse sujeito, e como essa personalidade coloca diante de si, coloca na sua vida essa instituição. O que essa instituição representa para esse sujeito a partir da sua personalidade? Achei aqui a colocação, né? De acordo com a personalidade, a gente vai destrinchar isso, tá? São dois tipos especificamente que nós vamos falar aqui mais adiante. Vai fazer com que as pessoas tenham posicionamentos diferentes em relação à instituição. Então, o tipo... Jaque, Sim? desculpa te interromper, é que tem gente tentando entrar. Ah, tá. Vamos lá. Deixa eu achar aqui.
Não, para mim não aparece, não. Quem é que está querendo entrar? A Lorena acabou de mandar mensagem. Tá aparecendo aqui para eu poder liberar, não. Vou pedir para ela enviar de Consegui novo. agora, consegui. Ah, ótimo. Conseguiu? Entrei agora. Então tá bom. Vamos pelejando aqui que no final dá tudo certo. Vamos lá. Inclusive, essa live ela deve acabar daqui uns 25 minutinhos, porque eu entrei bem antes dela, que eu estava testando o negócio aqui. Depois vocês entram no mesmo. Quando ela cair, vocês entrem no mesmo link, por favor. Então, muito bem. Estamos falando de instituição, estamos falando de fatores psicológicos, porque estamos falando de pessoas que atuam dentro dessas instituições e se posicionam, né, de determinadas maneiras em relação a essa instituição. Então, esse é um ponto fundamental, porque aí a gente entende que a gente não está operando documentos, que nós não estamos aplicando, né, testes ou ferramentas, mas nós estamos olhando esses fenômenos psicológicos, né? Quais são eles, por que eles estão ali, em que grau que eles estão. Como já falei isso para vocês e volto a repetir, é um trabalho clínico feito na instituição. Aí embaixo, no ponto 2, quais fatores são esses psicológicos? Além das leis objetivas, né, a realidade social da empresa, qual setor que ela é, qual que é a sua história, quais seus objetivos, né, explícitos, esse cenário. Há também leis da dinâmica da personalidade que o sujeito projeta na instituição. Assim, há uma relação entre a personalidade do sujeito e a instituição, o que forma uma dinâmica psicológica, sem a qual não existe instituição. É o que eu já tinha explicado. Vamos caminhar. O sujeito encontra nas instituições um suporte e um apoio. Peraí, deixa eu só arredar aqui. Um elemento de segurança, de identidade e de inserção social ou pertença. A instituição forma parte de sua personalidade. Então, o que é importante nós entendermos aqui? E aí eu estou falando das instituições como um todo, a família, a religião, a educação, né? As instituições de trabalho, as instituições do governo, né? Sejam não as organizações do governo, né? Instituições, né? Aí pode entrar a saúde, pode entrar a própria educação, a seguridade social, né? As várias instituições. E aí, o que é importante nós entendermos? Que essas instituições, cada uma na sua especificidade, elas têm uma representação para o sujeito. Ela diz de algo que o sujeito espera dela, né? Por exemplo, vamos pegar aqui o trabalho. O que você espera da instituição trabalho? Que se representa dentro de uma determinada organização. Eu trabalho para a FAGOP, que é uma organização, mas que ela faz parte dentro dessa instituição trabalho. Que me dê um salário no final do mês, né? que me dê um conforto, né? Como é que eu posso colocar? De relacionamento, de respeito para com a minha pessoa, né? Um certo grau de autonomia. Eu estou falando de mim, que talvez represente uma classe. De um certo grau de autonomia para a execução desse trabalho, um reconhecimento, né, que me permita uma visibilidade. Isso tudo é o que eu deposito, olha a projeção, né? Eu me projeto nesse lugar de trabalho e espero que ele corresponda. Isso vai variar muito de sujeito para sujeito, de classe para classe, né? O que a classe dos professores esperam de uma instituição, o que a classe de filhos esperam da instituição família, e por aí vai. Relação do sujeito com a instituição. Ela pode acontecer de duas formas, de maior dependência ou de menor dependência. O que significa isso? Deixa eu ler aqui primeiro, depois eu dou exemplo. De maior dependência. Quanto mais imatura a personalidade, mais dependente o sujeito é da instituição. Com isso,
mais difícil fica propor mudanças ou uma separação. Então, notem bem, né? O que essa maior dependência diz, né? De grau de imaturidade das personalidades. Então, quanto mais imatura a personalidade mais ela se vincula àquela instituição e fica dependente dela, dependente de que maneira? Para orientar seus pensamentos, para orientar suas reações, né? Para orientar uma série de instâncias que o sujeito poderia ter liberdade, mas não tem, né? Porque ele se sente, como é que eu posso colocar, num grau de submissão muito elevado. Então, preste atenção, todo sujeito tem grau de dependência com as instituições. Esse grau vai variar de duas formas. De sujeito para sujeito e de sujeito para instituições. Por exemplo, meu grau de dependência com o meu trabalho, ele é de menor dependência, né? Que aí está aqui explicando para vocês, ó. Quanto mais integrada a personalidade, menos dependente do suporte que a instituição lhe presta, o sujeito fica. Se a FAGOC me demitir, lógico que eu vou sentir, porque tem uma história, tem uma representação, mas isso não vai me desarticular, me desintegrar, me arrasar. Por quê? Eu tenho outras instituições ou outras representações que me ancoram, né? Talvez diferente da experiência de um outro profissional, deixa eu colocar aqui, que tem 30 anos numa instituição, numa mesma instituição, onde ele faz talvez o mesmo trabalho, não se qualificou, não se preparou para outros processos, e esse sujeito, então, fica num grau muito grande de dependência, mas principalmente de dependência emocional, tá? Não só dependência financeira que a gente está falando aqui, não, emocional, né? E aí, o que acontece? Quando você tem esse maior grau de dependência, se vir a mudança, que pode ser pela própria atuação do psicólogo institucional, esse sujeito tende a agir também de forma muito imatura, né? Que forma é essa? Com muita ansiedade, com muito medo, com muita resistência, né? Com muito enfrentamento, diferente de quem tem menor dependência. Mas voltando ao meu exemplo, eu, em relação ao exemplo que eu dei aqui, né, faculdade, tenho uma menor dependência. Mas eu mesma, Jaqueline, em relação à minha família, que é outra instituição, eu tenho maior nível de dependência. Então, o que vocês percebem com isso? Então, uma mesma pessoa pode ter, em relação a uma instituição, uma personalidade imatura, e em relação a outra instituição, uma personalidade integrada? É isso mesmo. Todos nós, todo e qualquer sujeito, ele tem na sua personalidade aspectos maduros, integrados, e ele tem aspectos imaturos, né, ou desintegrados, se assim você quiser. E cada instituição vai capturar algo, um dos dois aspectos, né? O sujeito vai projetar naquela instituição ou o seu lado maduro ou o seu lado imaturo. E outra coisa que é extremamente importante, eu acho que a gente vai falar isso lá na frente, mas já está vindo aqui na minha cabeça, eu já vou colocar. Nós precisamos, cada um, volto a falar, estou falando do sujeito na sua particularidade, nós precisamos dos dois tipos de instituição. Nós precisamos dessa instituição que capture os nossos traços de maturidade, né? Que no caso, um exemplo é a família, porque ela tem um certo arranjo como é que eu posso colocar? A família tem um arranjo de vincular de uma forma muito estreita, né? De forma a encobrir o sujeito e dar a ele essa segurança, dar a ele esse lugar, né? De identificação uns com os outros. Na família é muito difícil a gente se perceber fora dela, né? Os nossos traços se confundem, né?
Isso é de um aspecto imaturo da personalidade, mas nós precisamos desse lugar, né? Nós precisamos de uma instituição que nos ofereça isso, até para que a gente possa depositar nessa instituição esses aspectos imaturos e assim ficarmos, talvez eu possa usar essa palavra, livres para depositarmos em outras instituições o nosso aspecto maduro, né? Por isso que a gente, quando vê uma pessoa no seu papel, vamos colocar assim, dentro de uma instituição, a gente não conhece aquela pessoa integralmente, né? Depende se ali ela deposita o seu lado imaturo ou maduro. Dúvidas? Até aqui. Ô, Jaque, Pode falar. e quando a pessoa dá muito mais importância à instituição trabalho do que à instituição família, como que faz o manejo com ela? Eu não vou te responder, não sei se a pergunta foi nessa direção, o manejo ao sujeito, porque se for ao sujeito, não é do objeto de estudo da psicologia institucional. A psicologia institucional, ela vai analisar isso no coletivo, como que os sujeitos dessa instituição se projetam nela, com maior ou com menor dependência. Para analisar isso em cada sujeito, né, no 1 a 1, aí é trabalho da psicologia clínica do consultório, entendeu? A psicologia institucional, ela vai perceber isso na dinâmica da instituição. Porque se a maior parte dos sujeitos que compõem essa instituição, eles operam com maior dependência, então essa empresa, ela é uma empresa precária. Perdão, palavra empresa, instituição. Ela é uma instituição precária, ela é uma instituição que tende a controle, ela é uma instituição que tende a, talvez até manipulação, tá? E com isso é uma instituição que tende a não ter crescimento, né? Uma instituição que tende à inércia, que tende a... Faltou a palavra aqui, nós vamos usar ela daqui a pouquinho. Uma submissão extrema, mas tem outra palavra, mais para frente eu retomo ela. E em contrapartida, se eu estou numa instituição que a maior parte das pessoas tem menor dependência, então a dinâmica dessa empresa é de quê? É de mais autonomia, é de produtividade, como é que eu posso colocar? É de crescimento mesmo, que ela pega o melhor do sujeito, né? Dá espaço. E aí, qual que é o trabalho da psicologia institucional? Transformar, não gosto dessa palavra transformar, ela fica tão mecânica, possibilitar que uma empresa onde as pessoas são de maior dependência se tornem de menor dependência. É esse o trabalho do psicólogo institucional. Daqui a pouco a gente vai ver um pouco como. Te respondi? Nossa, respondeu muito bem, me ajudou a entender até mesmo o papel da psicologia institucional. Mas aí agora eu estou com uma outra pergunta. Por favor. A instituição, o trabalho, para ele é muito melhor que se haja uma menor dependência, mas já a família é uma instituição que é melhor que seja o contrário, menor dependência, né? Exatamente. Então, isso depende muito da instituição. Daqui a pouquinho a gente vai ver que até dentro desse grau de maior dependência, tem uma forma disso ser saudável e uma forma disso não ser saudável, tá? Daqui a pouquinho a gente vai chegar nisso. Dessa Obrigada. maneira, mas é isso mesmo que você colocou, tá? Cada empresa cada instituição vai ter uma especificidade em relação à personalidade do sujeito. Dessa maneira, toda instituição não é só um instrumento de organização, regulação e controle social, mas também, ao mesmo tempo, é um instrumento de regulação e do equilíbrio da personalidade. Então, aqui, quando a empresa, a instituição, ela funciona de forma que o sujeito deixe ali a sua parte mais integrada, ela não vai exercer só controle e regulação, embora ela vá fazer isso em algum grau, ela vai oferecer a esse sujeito um suporte, um apoio de equilíbrio da personalidade. Tem um exemplo no texto de vocês que eu não me lembro se eu coloquei ele aqui em algum slide, por isso que eu vou falar ele aqui, se ele aparecer depois.
O psicólogo institucional estava fazendo um trabalho numa empresa e essa empresa oferecia um parque recreativo, parquinho, né, para criança. E as crianças e os funcionários não usavam esse espaço recreativo. E aí eu achei muito interessante esse exemplo, porque eu vivi muito isso dentro de empresa. Quando as pessoas têm uma menor dependência da instituição, as pessoas tendem a usar menos esses benefícios, né? Por quê? Porque elas entendem que o que aquela empresa tem para ela é um recorte. O que eu quero dessa empresa? Eu não quero essa empresa para entretenimento. Eu quero essa empresa para gerar, vamos colocar, ou um retorno financeiro, ou uma visibilidade, seja o que for, mas eu tenho esse recorte muito bem delimitado. Tudo que extrapolar isso, não me interessa, porque eu já tenho isso em outros espaços, né? Então, o psicólogo chamou a atenção dele que aquele playground ali, ele era totalmente desnecessário. Em contrapartida, se você coloca, às vezes, um playground numa instituição onde os sujeitos têm maior dependência, domingo vai todo mundo para essa área recreativa da empresa, né? Para poder aproveitar daquilo ali. Porque o sujeito, ele se vê como um todo dentro da instituição. Esse recorte, ele não é pequenininho, ele é enorme, ou às vezes até integral, né? Então, é um aspecto interessante para a gente colocar aqui. Tudo isso é muito importante até para se pensar que benefícios a empresa deve, né, oferecer aos seus funcionários. Vamos lá. Psicologia da instituição. Problemas da instituição frente à dinâmica da personalidade nela projetada. A instituição pode se ver limitada em sua capacidade de oferecer segurança, gratificação, possibilidade de reparação e desenvolvimento eficiente da personalidade. Limitada em que sentido, né? Às vezes a demanda do sujeito é tão grande em relação àquela instituição, o sujeito quer que aquela instituição dê conta do todo da vida dele. Eu vejo muito isso em relação às instituições religiosas, né? Hoje, em menor proporção, mas ainda é muito comum que as pessoas tenham na religião esse lugar de um amparo total, né? A religião vai dar conta do todo da vida do sujeito. E aí, né, eu vejo muito isso no segmento que eu pratico a minha fé, que é o meio evangélico. Isso é muito frequente, principalmente nas igrejas neopentecostais, de uma absorção muito grande da vida do sujeito, né? Ele tem que estar lá de manhã, ele tem que estar de tarde, ele tem que estar de noite, de segunda a segunda um culto, né? E uma série de regulações para o todo da vida desse sujeito, né? Então, seria um exemplo, né, de maior dependência. E aí, quando esse sujeito demanda tanto da instituição, a própria instituição acaba se vendo limitada, no sentido de não conseguir dar conta. Vou dar um exemplo dentro desse meio religioso evangélico. Tem pessoas que demandam que o pastor esteja presente em decisões cotidianas. O pastor tem que vir aqui para dar uma orientação, brigou o casal, o pastor tem que estar lá para dissolver o conflito de casamento. As irmãs do ciclo de oração têm que estar lá para né, falar que a pessoa vai ter que decidir para fazer pela vida. É uma ausência de autonomia e que às vezes a própria instituição não dá conta, né, de abarcar, né, essa demanda tão grande. E aí, dúvidas, me interrompam, por favor, tá? Isso pode se tornar um problema de estereotipia e empobrecimento do ser humano. O que é estereotipia? É todo mundo ficar igual, parece que saiu da mesma forma. As pessoas daquela instituição, elas são assim, né? E aí como é que eu posso colocar? É o mesmo vocabulário, é o mesmo jeito de vestir,
é o mesmo jeito de pensar, vai ficando tudo uma estereotipia mesmo, né? Algo que é de formatando, né, as pessoas de uma maneira muito coletiva, né? E a subjetividade vai ficando enterrada, ela vai ficando em algum lugar que não aparece, né, na vida do sujeito. E lembro, né, que a família pode funcionar. Aqui é onde eu falei para vocês. A família é um lugar de maior dependência, mas ela pode ser estereotipada ou não, né? Uma família, por exemplo, aqui no seu papel de família, ela abarca mesmo os seus sujeitos, né? Mas que dá um espaço para cada um ter a sua individualidade, vamos colocar assim. Somos uma família, mas tem aquele que é um pouco mais, vamos colocar assim, espontâneo, tem aquele que é mais tímido, tem um que gosta de andar com umas roupas mais chamativas, tem aquele que é mais discreto, tem as diferenças, né? Mesmo que elas não sejam muito gritantes, mas elas existem, né? Isso é uma forma, vamos colocar assim, saudável dessa instituição, que pode acontecer também na questão religiosa, dessa instituição de maior dependência, a permitir que o sujeito apareça, né? Agora, essa forma estereotipada, o sujeito não aparece na individualidade, ele só aparece no coletivo. Tá claro isso aqui? Alguém quer fazer alguma colocação? Não? A tarefa do psicólogo aqui é de conduzir a instituição a tornar-se um meio de enriquecer e desenvolver a personalidade do sujeito. Faltou um ozinho aí. Então, lembrando que aqui, quando eu falo do sujeito, não é o psicólogo focar no 1 a 1, não é isso, tá? É do sujeito na coletividade, né? Todos os sujeitos, né? Então, o psicólogo ele vai trabalhar, ele vai fazer a sua localização de tarefa para que esta empresa possa, né? E aí a gente volta lá na aula passada, né? Através do enquadramento da tarefa, né, que é aquele método clínico, né, de investigação, de ação, poder perceber esse grau de dependência maior ou menor e por que ele está ali, qual que é a dinâmica, né, dessas personalidades que fazem com que as pessoas projetem a sua parte mais imatura e tentar promover pela consciência, pelo insight, pela tomada, né, de percepção da situação, as pessoas passarem a se incomodar com aquilo ali. Enquanto não incomodar, achar que está certo, não há mudança. Por isso, lembrando da aula passada, que o psicólogo institucional ele é o papel daquele que vai promover o conflito, né? Ele vai fazer o conflito aparecer, vai sair daquele lugar de está tudo bem, e a partir do conflito aparecer é que o problema pode aparecer, né? Sem problema não há o que resolver. E aí, só um minutinho. Este é, em última instância, o objetivo básico da psicologia institucional, né? Enriquecer a personalidade, né, dos sujeitos através da instituição. Né? Se a instituição, a gente vai ver isso aqui daqui a pouquinho, né? Uma coisa está totalmente relacionada à outra. Você não muda uma se não mudar a outra, né? Se os sujeitos são extremamente dependentes, a instituição é precária. Se os sujeitos começam a buscar o processo de autonomia, a instituição ela também se desenvolve. E aí, avançando aqui agora, era essa palavrinha que eu estava procurando lá atrás, alienação. Quanto mais dependência existe, mais alienados são os sujeitos. Alienados de escolha, né? Alienados de compreensão, né? Alienados de pensar por si mesmos, né? Então, vamos lá. Entenda por alienação das instituições a incapacidade de mudança dos sujeitos. Uma instituição só pode mudar se a estrutura psicológica, maior ou menor dependência, for alterada.
Isso exige uma consciência prévia da necessidade da mudança. É a chegada do conflito, né? Quando, de alguma forma, o seu trabalho põe as pessoas para pensar, para refletir, eu acho que eu já contei esse caso para vocês, e ele é um caso muito didático, ele se aplica muito quando eu estou dando essa matéria. Só um minutinho, por favor. Eu estava fazendo um trabalho numa instituição, e um trabalho de fim de ano, né? De pôr as pessoas para pensar mesmo, para refletir. Mas eu fui muito ingênua, eu não achei que eu estava levando uma reflexão tão impactante. Não achei mesmo. Isso é muito importante eu falar para vocês, porque é exatamente isso que é psicologia institucional, né? Esses processos são vivos, né? Eles nos surpreendem. Às vezes você vai achando que você está levando algo muito elaborado, não dá efeito nenhum. Tem hora que você está levando uma coisa muito simples e ela alcança as pessoas e faz um movimento absurdo. A gente não tem controle disso, né? É ir fazendo e as coisas vão acontecendo. Então, nessa empresa, que era uma empresa de alto grau de dependência, né? Aquela empresa que pagava a conta de luz atrasada, dava vários vales durante o mês, cesta básica, tudo quanto é plano, assim, para ajustar ali a vida do sujeito, era bem assim. Só que, em contrapartida, o sujeito não tinha espaço para opinar, ele fazia o arroz com feijão, não tinha criatividade nenhuma com a função, né? Vem a precariedade, ela vem mútua. E aí eu fui fazer esse momento, fiz uma dinâmica, não me lembro mais qual era a dinâmica, e contei a historinha da vaca, né? Da vaquinha. O sujeito só tinha vaquinha e que ela, nem lembro da história direito, eu sei que a vaquinha, no final da conta, ela vai para o brejo. E quando o sujeito se vê sem a vaquinha, ele faz um movimento, porque ele ficava ali se contentando com aqueles litros, 5, 10 litros de leite ali que a vaca dava, sei lá, a quantidade de leite de uma vaca ruim. E aí o sujeito, quando se viu sem a vaca, ele deixa aquela casa no campo, vai para a cidade e a vida dele começa a progredir. Era basicamente isso a história. E eu estava fazendo uma reflexão de fim de ano, alguma coisa assim, né, mais subjetiva, e eles ligaram a empresa. Isso foi insights, foram eles, eu não tive nada a ver com isso. Eles ligaram a vaquinha à empresa, né? E eles entenderam que a empresa estava funcionando assim na vida deles. Eles estavam se contentando com aquilo ali e deixando de alçar outros voos. E aí o conflito se instaurou, né? Aí o conflito aconteceu. E se foi o psicólogo que gerou o conflito, é o psicólogo que vai ter que ir lá lidar com isso e manejar, né? Mas foi uma experiência muito bacana. Teve pedidos de demissão, a coisa foi séria, foi insight mesmo, né? E teve um movimento de busca de menor dependência, né? Não é uma transformação imediata, mas foi um movimento tão espontâneo que gerou um passo, né, na direção da maior dependência, perdão, um passo em direção da menor dependência. Aqui incide uma ambiguidade. Olha que interessante isso, né? Prestem bastante atenção. Mesmo sabendo da necessidade de mudança, o sujeito comporta-se de forma dual. Então, isso aqui é pensando nesse segundo passo. Quando as pessoas estão muito estereotipadas, elas não percebem que precisam mudar. As coisas são assim, ponto. Isso é alienação, ok? Quando o sujeito consegue já dar um passo, um insight, né, uma percepção da necessidade de mudança, ele vai se comportar de uma forma dual e ambígua, né? Coisas que não combinam entre si. De um lado, deixa eu só arrastar a câmerazinha aqui. De um lado, esforça para mudar as instituições. De outro, esforça para não mudar as instituições. Então, os mesmos sujeitos, na mesma instituição, têm os dois comportamentos que são contraditórios entre si. De um lado, ele esforça para mudar e do outro, ele esforça para não mudar.
E aí aqui a pergunta, por quê? Se a pessoa sabe que aquela dependência não está gerando bons resultados, se ela sabe que ela está insatisfeita e infeliz, por que parte dela quer mudar e parte dela insiste em não mudar? Vamos lá. Aí que eu fico brigando aqui com essa... porque as instituições tendem a ser depositárias das partes mais imaturas da personalidade do sujeito. Isso aqui eu já expliquei, né? A instituição funciona como um depositário, ou das minhas partes imaturas ou das minhas partes maduras, né? E aqui a gente está pegando pelas empresas que são depositárias da parte imatura. Assim, a parte da instituição que o sujeito discorda porque o oprime, não diz apenas da instituição, mas diz do próprio sujeito. A empresa não é um depositário daquela minha parte que é precária, daquela minha parte que é imatura. Então, aquilo que me incomoda na empresa, na verdade, é aquilo que eu doei para ela, é aquilo que eu projetei nela. Então, mudar a empresa é ter que mudar a mim mesmo. Entende por que da resistência da mudança? Eu quero, mas não quero. Eu quero porque está me desgastando. Eu quero porque está me gerando conflito. Eu quero porque está me oprimindo. Mas eu não quero porque inconscientemente eu sei que mudar a empresa, a instituição, é mudar a mim mesmo. E aí vem aquela famosa preguiça. Deixa as coisas do jeito que estão bom. Vai dar um trabalho isso aí. Mas o sujeito fala como se ele estivesse falando de um trabalho externo. Na verdade, ele está falando de um trabalho interno. E é trabalhoso mesmo. Mudança é trabalho árduo, né? Mudança é trabalho que eu uso muito uma metáfora com os meus pacientes. Seja, né, na clínica do setting, né, de 1 a 1, ou seja na instituição. Quem já viu o processo da cobra tirando a pele? A cobra tem um processo que eu acho maravilhoso, né? Ela larga o corpo que ela habitava e ela sai andando numa nova pele. Olha que violência que é isso, né? Você tem que arrancar aquilo que você está acostumado, que você está habitando, deixar pelo caminho e sair com outra coisa. Né? Então, acho que é sempre um ato de muita violência a mudança, né? Requer realmente muito desejo, muita implicação. E aí, vamos vir aqui para esse esqueminha que eu fiz. É um ciclo, né? Uma coisa alimenta a outra. Sujeito alienado diz de instituição alienada. Eu não fiz aqui, mas a gente pode pôr o outro contraponto também, né? O sujeito operante, né? O sujeito autônomo, ele gera uma instituição operante, autônoma, né? Então, por que isso aqui, essa roda, né? Esse elo tão amarrado? Eu acho que eu vou falar isso aí mais para frente, mas também já vou trazer para cá. A gente sempre acha que a instituição tem que mudar. Eu estou falando aqui de mim mesma. Isso é um comportamento social. Nós temos essa... Ô, gente, falta um minuto aqui. Eu vou parar onde que eu estou, senão vai interromper a minha fala no meio do caminho. Vocês entrem de novo, tá? Que eu vou estar lá recebendo vocês, tá bom? Aí eu continuo daqui de onde eu parei.